Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um Avin Hour. Meu nome é Lucas, eu sou sócio e head da área de produtos aqui da Aquavero. E aqui ao meu lado tem o Gabriel Pereira, nosso head de fundos imobiliários. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Primeira participação aqui. Primeira de muitas, Primeira pode ser. muitas, você que é um certeza. cara que fala sem parar, que eu sei. Exatamente. A gente vai ter que editar bastante aqui o Avin Hour. E aqui com o nosso convidado de honra hoje, Arthur Caneiro, sócio e fundador da Axis Investimentos. Seja muito bem-vindo, Arthur. Lucas, muito obrigado pelo convite. Assim como o Gabriel, primeira vez. Espero que a gente possa retornar aqui, né, Gabriel? Muitas outras. Com certeza. Com certeza o Arthur, para quem não conhece, tem uma trajetória longa de banco e depois cansou dessa vida de banco, foi abrir a sua própria gestora junto com o seu Bruno sócio. Nicarião. Bruno Nicarião, isso mesmo. Outro excelente profissional que com certeza logo vocês verão aqui no podcast também. Mas pra gente começar, Arthur, antes eu não vou falar da sua história por você, conta pra gente um pouquinho sobre essa sua trajetória profissional, sobre essa passada pelo banco e até você chegar de fato a fundar a Axis. Então, obrigado pela oportunidade para falar um pouquinho para o público de vocês. A gente começou o banco lá atrás, né? Então o Pactual, quem era antigo da casa ainda não se habituou ao BTG. E era um banco bem pequeno, bem diferente do que ele é hoje. Então a gente foi acompanhando essa trajetória de crescimento. Comecei no back-office, como quase todo mundo, começava lá no banco, dentro da parte de assets, né, dos fundos. Deu para aprender muito sobre como funciona o lado de lá, né? Hoje, como gestor, a gente sabe do outro lado quão difícil qual é a dor de cabeça de quem está acompanhando o dia a dia. Então, isso trouxe muita base para a gente. E depois fui para a área de crédito. O primeiro lugar onde eu comecei a trabalhar no banco, no front office. E no crédito eu tive uma oportunidade quase que única. A gente pegou todo um processo dentro do banco de mudança de cultura, de processo, de absorção de tecnologia, de análise que veio junto com o UBS. Isso era que ano mais ou menos, Arthur? O UBS ele entrou por volta de 2006, né? Então eu Quase entrei no 20 banco anos. em 2005, já tem um bom tempo. E o Bruno Licarião, meu sócio, entrou ainda antes. Ele entrou em 99 lá no banco, então a história dele é ainda mais bacana de como foi essa ascensão do banco. E a gente teve a oportunidade de começar a ver o banco começando a fazer operações de crédito muito pequenas. Hoje vocês têm uma dimensão do que é o tamanho de operação. Eu lembro de uma operação de 30 milhões de reais, que é um cheque bastante pequeno, que a gente fez num club deal de 5 players. Então era essa dimensão de operação que a gente fazia dentro do banco. Então é bem diferente do que ele chegou. E a gente teve esse processo de aculturamento de melhores práticas internacionais durante o período de UBS. E pouco tempo depois, teve a oportunidade dos antigos sócios retornarem, né, via o BTG, criando o BTG Pactual. E eu acho que eles uniram aquela vontade de crescer, aquela vontade de investir que os sócios atuais têm, junto com aquela base que um banco internacional sólido como o UBS trouxe de processos, de tecnologia, de análise e acompanhamento, que permitiu com que a carteira do banco crescesse para o tamanho que chegou hoje. Então a gente caminhou boa parte do tempo nesse processo. E em 2011, a convite do Gustavo Montesano, que na época era a pessoa responsável pela carteira de crédito, chegou a ser presidente do BNDES, a gente foi montar a área de Project Finance do banco. Então a ideia principal era que o banco já crescia, só que a gente não atingia algumas grandes casas, alguns grandes empreendedores que eram os principais do Brasil e que monopolizavam boa parte dos principais setores e que a gente, por ser um banco ainda pequeno, não conseguia acesso. Não, os grandes bancos, o Itaú, o Bradesco, o Santander, atuavam de uma maneira bastante forte e já há bastante tempo junto com eles e a gente não conseguia penetrar junto a esses grandes players. E com isso, na área de Project Finance, a gente começou a pegar o processo lá do início, acompanhar a companhia, participar dos leilões, vencer os leilões, e ninguém tinha um conhecimento melhor do que a gente do projeto, e por isso a gente conseguia entrar com condições competitivas de funding. E depois a história vocês conhecem muito bem, né? Eu acho que deu origem a casas tão importantes quanto vocês. Cara, isso é muito legal. Então vocês pegavam desde a base ali da empresa e acompanhavam ela quase que a vida inteira. Cara, isso é muito, muito legal mesmo. Eu acho que isso acaba sendo um pouco da base hoje porque vocês trouxeram para a Axis, né?
Não à toa, hoje somos 5 sócios, 4 são ex-Pactual, então todo mundo com a cultura muito similar. Dos 3 sócios mais sêniores, já nos conhecemos há praticamente 20 anos e trabalhamos juntos, né? Então o Bruno Licarião, falando rapidamente da história dele, ele foi o head responsável pelo jurídico no Pactual e viu toda essa trajetória. Então imagina a quantidade de experiência que esse período todo nos trouxe. A Paula, ela veio do BS, então ela já trabalhava na área de crédito do BS e nessa junção de culturas ajudou a gente a absorver um pouco da tecnologia, de processos. Então é um time que já se conhece há muito tempo, que teve uma experiência muito bacana junto e que quer replicar um pouquinho disso agora para o mercado de capitais via Axis. Sensacional. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur nesse sentido, olhando, obviamente, o tempo que vocês já estão trabalhando juntos. Uhum. Como é que funciona essa dinâmica? Porque vocês, obviamente, em 20 anos de trabalho juntos, se conhecem muito bem, sabem como o outro pensa. Como é que são as discussões entre vocês e como que isso se aplica, obviamente, para a gestão dos fundos? As discussões são rápidas, né? E a gente chega num consenso de uma maneira muito simples. A gente lá no banco tinha uma cultura da meritocracia do argumento. Então, não era quem tinha o maior cargo que decidia, mas quem tinha o melhor argumento. Quem tem a razão é difícil dizer, mas quem tinha o melhor argumento ali colocado na mesa que a gente, como grupo, assumia. E a discussão é muito rápida e franca nesse aspecto. Então, é uma discussão sem vaidade, uma discussão que todo mundo está muito aberto para ser sincero. E isso faz com que a gente chegue a estruturas que são as melhores na nossa leitura, que a gente consegue colocar em prática de uma maneira muito fácil. E isso no dia a dia, na grande maioria das ações, que são mais simples, né? Não é uma discussão complexa, que tem pormenores ali que precisam de fato dessa interação, dessa discussão. Às vezes a gente chega quase que numa troca de olhar, né? Então você começa a falar uma coisa, a pessoa já entendeu e a vida segue a partir dali, sem precisar despender muito tempo ou muitos argumentos. Não, isso é verdade. Eu acho que são coisas que só o tempo cria ali no relacionamento, né? Então, você acredita que além do tempo de experiência que vocês tiveram no Pactual, assim como essa trajetória junto de vocês faz com que a Axis tenha esse diferencial hoje no mercado, ou você acredita ainda que, ou melhor, além disso, quais são os outros diferenciais da Axis no mercado? Então, tem uma parte que a gente procura não fazer nada diferente, né? E o grande diferencial é trazer aquilo que antes ficava restrito a uma carteira proprietária do banco para outros. Então, o que antes a gente originava de boas oportunidades e ficava dentro de uma carteira que eu, como analista, quando eu recebia meu PL, não tinha capacidade de investir, porque ninguém permitia que eu alocasse nas mesmas operações que eu originei para o banco, e isso não ia para ninguém, para o Wealth, para a Asset, ficava dentro da carteira proprietária. Hoje a gente consegue originar com a mesma tecnologia, só que levando para outros investidores. Então, a inovação não está no produto, na estratégia, na análise, mas está no acesso, né? Então, hoje o mercado de capitais passa a ter acesso a esse tipo de coisa que antes ficava recluso dentro de uma caixinha dos bancos. E a evolução no mercado de capitais trouxe algumas coisas bastante interessantes, porque com a gestão, porque esse tipo de ativo precisa de gestão, acho que podemos falar um pouquinho mais de crédito, mas diferente de comprar e vender uma ação, o crédito demanda uma gestão, um acompanhamento ativo, mais ativo. Você passa a ter, em alguns casos, inclusive com isenção, a possibilidade de, com R$10, adquirir via um fundo imobiliário ou via um fundo agro. Então, se antes, independente do seu tamanho de patrimônio, você tinha uma vedação a acesso a esse tipo de ativo, hoje com R$10 você consegue ter a mesma experiência, um time com tanto tempo de experiência, atuando para originar coisas que antes só os bancos tinham acesso. Então, para você hoje a missão e a visão da Axis é basicamente desburocratizar esse mercado que antes era tão nichado ali dentro dos grandes players. A gente tem 2 frases que a gente usa bastante na Axis, que uma delas é voltada para isso, que é o invista como os bancos investem. Então, todo mundo sempre admira lá o banqueiro, vê como é que esse cara teve sucesso na vida e não segue os mesmos passos que ele na sua estratégia de investimento. Então, acho que é uma política que ao longo do tempo tem mudado e a gente vê bastante gente entrando no mundo de crédito como fortes investidores.
E uma outra coisa que a gente sempre se orgulhou e também virou uma frase dentro da Axis, que é conexões que aceleram investimentos. Porque isso tem os dois lados da moeda. Então, o primeiro lado eu pego uma pessoa que antigamente investia na poupança e tinha um rendimento muito ruim daquele esforço todo que ele fez para acumular aquele resultado, e a gente passa a acelerar os objetivos dele de longo prazo. Então, eu pego aquele mesmo dinheiro que ele consegue acumular e eu consigo gerar resultados mais interessantes, porque a gente consegue trazer oportunidades de investimento que são mais atraentes. E do outro lado, você está dando dinheiro para o empreendedor, né? Então, você pega pessoas que estão fazendo com que a economia se movimente e você traz uma solução de capital que às vezes é mais inteligente ou mais adequada para ele poder conseguir conquistar aquele objetivo dele. Então, eu tenho investimento dos dois lados, né? Tanto do empreendedor quanto do investidor, né? Posso pegar um gancho, eu acho legal, para até comentar esse ponto que o Arthur falou, que é olhar diferentes classes de ativos, né? A gente tem fundo imobiliário, o Arthur comentou agora há pouco também sobre a parte da poupança, e ativos de crédito que nada mais é do que ativos de renda fixa. Né? E esse ponto também de olhar para o investidor e buscar rentabilizar o retorno do investidor olhando sempre o longo prazo. Como é que vocês, e pensando, né, também com a cabeça do investidor na ponta final, como é que vocês veem uma alocação em crédito, olhando para CRI, né, olhando para fundo imobiliário, e uma alocação voltada para renda fixa direto na carteira do investidor? Por que eu estou comentando isso? Né? Porque o investidor brasileiro, ele basicamente está muito acostumado a olhar para a renda fixa. Obviamente, o Brasil, por conta de ser um país que sempre tem um juro alto, uma inflação persistente, ele vai buscar uma segurança maior e não vai, às vezes, para a renda variável, que é um ativo de fundo imobiliário. Só que quando a gente olha para fundo imobiliário, tem muitos fundos com papéis que o investidor, pessoa física, ele não está acostumado a ver. Inflação mais 10, inflação mais 11, inflação mais 12, CDI mais 3, 4, 5, mas com um risco muito pulverizado, né? Porque dentro da carteira de um fundo imobiliário você tem 5, 10, 15, 20 ativos diferentes. Às vezes assusta e não precisava, né? Exatamente. Às vezes é um retorno que o investidor ele pode ter acesso, mas normalmente ele não tem na própria carteira física dele ativos de renda fixa com prêmios tão altos. E que ele encontra isso, né, em fundo imobiliário, uma carteira diversificada, com taxas maiores e com risco comedido também por conta de garantias. Que muitas vezes alguns papéis de renda fixa eles não têm, né? Eles têm garantia clean, eles não têm um lastro ali para cobrir o valor, né, em determinado, caso tenha algum determinado problema. Então, como é que você olha isso, né, pensando também com a ótica do investidor? Como atrair mais investidores para fundo imobiliário, pensando com essa cabeça de renda fixa, pensando com essa cabeça de segurança, e como se enquadra isso dentro da própria carteira e da própria alocação que vocês têm dentro da Axis? Essa disparidade entre o que o mercado enxerga de taxa e que a gente consegue absorver, a gente usa muito a expressão bebendo água limpa, né? Fomos os primeiros a chegar, pensamos ali a estrutura e a gente não teve muitos intermediários no meio do caminho que foram absorvendo parte daquela rentabilidade, que era o processo que o banco fazia. Ela fica mais clara quando a gente pensa que tudo praticamente em renda fixa é crédito. Então, quando eu compro um título público, eu estou dando dinheiro para o governo. Quando eu compro um CDB, e isso o investidor já está acostumado há bastante tempo no Brasil, eu estou dando dinheiro para o banco. E aquele dinheiro que vai para o banco pega e dá crédito. Então, ele remunera o investidor, ele paga uma montanha de impostos e de custos operacionais que são bastante complexos, porque você tem muita regulação em cima do sistema bancário. E ainda, você olha o final da linha, para esses grandes bancos, é sempre lucros bilionários a cada trimestre. Então, como é que ele consegue fazer? Geralmente com uma parte importante de crédito. Agora, vamos para o nosso mundo aqui imobiliário, que foi uma provocação sua. A gente tem muito menos peso de estrutura, a gente tem
isenção, né? Um banco paga em torno de 40% ali sobre o resultado e você tem uma cadeia toda isenta. Então, esse investidor ele tem até benefícios que o banco não tem para fazer investimentos similares. Então, eu acho que, naturalmente, esse investidor vai começar a ver essa recorrência, esse histórico, momentos diversos, porque os bancos viveram... A gente está num país subdesenvolvido. Mesmo nos países desenvolvidos, a gente tem muita crise. Nós aqui, a gente cria as nossas quando lá fora não tem, e quando lá fora tem, a gente absorve isso de uma maneira até um pouco amplificada. Então, eu vejo que, ao longo do tempo, esse histórico, essa cultura, ela vai surgindo e para os dois lados. Então, parte dessa arbitragem que você vê, por que tem taxa tão alta? Tem taxa tão alta porque na outra ponta do empreendedor, ele hoje toma um dinheiro que é mais caro do que esse, muitas vezes. Então, como é que funciona um projeto de imobiliário, usando esse setor aqui como exemplo? Geralmente, aquele empreendedor que está numa região que não é tão abastecida pelo mercado de capitais como São Paulo, ele é um ótimo empreendedor daquela região e cada vez que ele pensa num projeto, que ele acha um terreno, que ele desenha qual é a melhor solução de projeto para aquela cidade, ele fez todo aquele trabalho de um investidor de equity, né, de ações, ele chama todo o grupo de amigos dele ali, que tem um volume de capital maior, para entrar com dinheiro com ele, para que ele possa assim desenvolver aquele projeto. E ele deixa todo aquele retorno de equity, de quem tem a tecnologia de encontrar o melhor imóvel, de pensar a melhor solução, de vender aquilo para o público, de construir, para um cara que está colocando o dinheiro junto com ele. E o retorno disso é muito, mas muito superior do que o IPCA mais 11 que a gente falou aqui, por exemplo. Então, na hora que esse empreendedor começa a perceber, não, tem uma alternativa de mercado de capitais que traz o mesmo capital, traz menos dor de cabeça, né? Porque às vezes aquele amigo vira arquiteto. Não, você está pintando a fachada de preto, cara. Eu fui em São Paulo, vi que cinza tá na moda. Aí você fala, amigo, não é bem beleza, assim, né? Você está no carona, quem está dirigindo sou eu, né? Mas o crédito, ele dá mais liberdade para aquele empreendedor desenvolver o projeto. Por óbvio, se o projeto não der tão certo quanto esperado, ele não divide igualmente o risco, né? Que esses amigos acabam dividindo, então ele fica sênior, esse empreendedor, mas tudo indo conforme ele projetou, ele tem um ganho de capital extremamente maior do que ele projetava originalmente. Então, com o tempo, do lado de lá também, a gente vê os empreendedores testando, absorvendo e vendo que, cara, aqui existe uma alternativa muito bacana. Então, é um processo de governança contínuo, em que o Brasil começou, há algum tempo atrás, a abertura das plataformas, e o BTG eu acho que tem um papel bastante relevante nesse processo, ajudou a acelerar isso como um todo, e naturalmente ele vai evoluindo. Eu acho que as duas partes vão acertando. E aí esse processo de governança vai se amplificando. Por quê? O IPCA mais 11 hoje também tem um pouco de escassez de acesso. Mas uma vez que essa empresa faz uma vez, faz a segunda, faz a terceira e todas vão evoluindo muito bem, eu vou ter uma família de fundos brigando para fazer aquela operação com aquela empresa. Então o IPCA mais 11 cai para 10, daqui a pouco cai para 9. E do outro lado tem um investidor que está feliz em ter essa remuneração e um empreendedor que consegue também fazer mais projetos com aquele mesmo capital. Então acho que é um círculo virtuoso que a gente criou e que eu acho que isso independe do momento econômico. Ele vai continuar evoluindo e abrindo espaço aí para que a gente vá se desenvolvendo, né? Maravilha. Agora eu vou pegar um gancho da sua última fala agora e do que você comentou no meio também, Arthur, sobre momento econômico e sobre situação de crédito, de juros e tudo mais. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre essa incerteza que a gente sempre tem aqui no Brasil. Eu queria entender como que vocês se posicionam nesses momentos, só para contextualizar um pouco aqui também o nosso ouvinte. A gente tem passado as últimas várias semanas, na verdade, debatendo muito sobre a incerteza fiscal que a gente tem aqui no Brasil. Né? Enquanto a inflação está caminhando muito bem, as empresas estão caminhando muito bem, a gente tem uma incerteza fiscal gigantesca. E isso, consequentemente, faz com que o mercado enxergue mais inflação para frente, logo juros mais altos também. Isso acaba afetando emissões de renda fixa, crédito, enfim, acaba impactando absolutamente
tudo. Em momentos como esse, como que vocês surfam o cenário? Isso impacta vocês diretamente? Porque eu sei que quando se trata de um incorporador que não tem tanto histórico de mercado, um incorporador um pouco mais high yield, né? Um pouco mais alto risco, muitas vezes não tem um impacto tão grande assim. Tem impacto, óbvio. Mas eu queria escutar de você o posicionamento da casa hoje. O que a gente gosta de separar também, a gente tem um mercado financeiro e a gente tem a economia real. E a economia real se chama assim porque eles sofrem de verdade tudo que a gente precifica. Então, tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Leitura do mercado financeiro. É provável que eu tenha mais inflação e é provável que eu tenha um PIB menor. O cara que está lá vivendo naquela região, ele está, eu gosto de dizer, é quase que aquele filme O Dia Depois de Amanhã, né? Tipo, se ele tinha uma casa, tinha uma farmácia ali, que no dia seguinte, de repente, ambos podem não estar lá. Então, a gente sente que as intempéries acontecem dentro do mundo real e a gente se habituou a isso e a gente sabe tratar. Por isso que eu falo que o mercado de ações ele é um pouquinho mais simples do que o mercado de crédito. No mercado de crédito você precisa acompanhar aquele negócio e encontrar em determinados momentos soluções para coisas que fujam muito ao que a gente projetou. Isso é natural e esse alinhamento de interesse a gente busca via garantias, via estrutura, porque de certa forma a gente foge um pouco do ciclo econômico ou de um evento muito extremo. Então a gente viveu há pouco tempo um Covid, que é algo inimaginável, foge completamente a qualquer projeção, mas que tem um dia depois do amanhã, né? A gente tem uma continuidade. E se você está com a estrutura correta, você passa por esse período e as coisas se reacomodam. Mas indo para o ponto-chave, que eu acho que talvez seja a principal preocupação que o mercado financeiro trouxe hoje, isso é quase que o nosso plano básico. Então, de 2000 para cá, a Selic fica em torno de 14%, apesar dela já ter batido 2% e ter batido mais. E a gente não fez nada muito relevante para mudar isso. Então, o problema fiscal foi aumentando ao longo do tempo, mas, por outro lado, a gente teve alguns ganhos de governança. Então, a gente é aquele aluno nota 5, 6 ali, que sempre passa de ano, a gente não vira uma Argentina, mas a gente perde todas as oportunidades de se aproximar de uns Estados Unidos. E esse é o nosso cenário base, foi assim que a gente fez essa carreira toda longeva dentro dos bancos. Então, uma vez que a gente pensa assim, e o empreendedor brasileiro também, as coisas já ficam um pouco mais acomodadas. Então, ninguém no Brasil você tem uma cultura de alavancagem muito menor do que em outros países. Você chega e compra uma casa, voltando no setor de real estate nos Estados Unidos, se você não hipoteca ela, pega o dinheiro e investe em qualquer coisa, você está perdendo uma baita oportunidade de remunerar seu capital. Aqui o sonho da casa própria, né? Então é uma cultura de alavancagem muito menor. E nas empresas também, como eu falei. Muita gente prefere pegar o dinheiro do amigo e entrar no risco do que pegar um outro dinheiro de crédito para poder ganhar muito mais ali com aquele desenho. Então o que eu vejo a gente não está num cenário muito diferente do que a gente esteve, não tem nada gritante que deixe a situação muito pior do que anteriormente. O nível de alavancagem de grande parte das empresas já é o mesmo compatível com o que a gente via desde lá de trás. Então ninguém mudou as métricas do que é uma empresa pouco alavancada, do que é uma empresa muito alavancada ao longo dos últimos 20 anos. A métrica continua a mesma. Porém, claro, são pontos de atenção. Se você tem uma empresa que fez um investimento muito forte na expectativa que os juros iria para 8 e hoje a gente está em 10,5 com expectativa de repente de subir, essa empresa demanda mais atenção, demanda um cuidado, demanda um acompanhamento, que é esse ponto que eu acho muito importante ter um gestor ao lado, né? Eu acho que esse trabalho de acompanhamento nosso é muito intensivo. A gente tem uma equipe toda, tanto do lado comercial quanto de acompanhamento operacional, que vai, que visita, que vê como é que está a evolução de cada uma das operações, da empresa, da obra. Muitos casos que a gente fica mais preocupado, a gente aumenta essa intensidade de acompanhamento. A gente tem obras em que a gente tem um engenheiro contratado que fica na obra. Então ele dá reporte para a gente todos os dias. Dentro dessas obras, a gente pode, por exemplo, controlar o fluxo de capital delas. Então a gente fez modificações ao longo de alguns papéis que a gente viu, não, aqui aumentou o risco de performance nesse projeto. Eu não quero deixar isso só para o empreendedor.
eu quero tomar um pouco as rédeas desse processo. Então, bota um engenheiro na obra, a gente passa a ter a própria conta de obra que existe dentro do CRI, efetuando os pagamentos para cada um dos fornecedores. Então, você tem mecanismos de acompanhamento que os bancos fazem há muito tempo e que a gente consegue replicar dentro do mundo de gestão. Mas quando você tem um papel que está solto no mercado, você às vezes quer tomar uma decisão, mas você não consegue nem o quórum para tomar a decisão. Então, a gente viu um caso emblemático que foi Rodovias do Tietê, que várias gestoras começaram a tentar se posicionar para poder comprar o papel no mercado, para que a gente pudesse ter alguém votando na Assembleia por qualquer solução que seja, né? Então, quando você tem esse bloqueio de tomada de decisão, quando alguma coisa foge ao cenário base, você não tem ali alguém do lado que possa tomar as rédeas, como eu mencionei. Perfeito. Acho que faz todo sentido. Mas aí, nesse sentido, é até legal entender até um ponto quando a gente olha a parte de alocação em crédito, né? Porque, pelo lado positivo, você tem um ativo bem pulverizado, que você divide o cheque ali com outras gestoras, é um ponto positivo para diminuir risco. Mas aí também, olhando pelo outro lado, se você tem uma alocação não tão pulverizada, você detém as decisões ali, né, em relação a esse determinado ativo. Como é que vocês se posicionam em relação à pulverização, diversificação, e como é que é o foco, né, em relação a isso, para que não agregue risco e, se tiver que tomar algum tipo de decisão, vocês terem mais poder ali dentro, né, de algum determinado ativo, por exemplo? Antes de você responder, Arthur, eu acho que faz sentido até já linkar essa pergunta com a oferta que vocês deram o início na segunda-feira. Acho que já dá para fazer um bom paralelo. Começando pela oferta e depois falando um pouquinho mais, com a oferta, e quanto maior o meu passivo, mais fácil de eu ter uma posição relevante dentro do papel, que eu consiga ali ser expressivo dentro da votação, mantendo um grau de diversificação interessante. Então, acho que o grande objetivo da oferta é caminhar nesse sentido. E quando a gente não consegue isso, existem algumas maneiras da gente não criar uma estrutura engessada. E como é que a gente busca essa mitigação? Primeiro, participando da estruturação. Então, se eu tenho um quórum muito alto, então eu preciso de 75% dos debenturistas ou do crisistas, crasistas, para tomar qualquer tipo de ação. Gente, eu preciso que todo mundo ali esteja ciente, parte relevante do grupo esteja ciente que em qualquer evento todo mundo tem que comparecer à Assembleia e votar. É quase como se eu estivesse num condomínio e qualquer coisa que eu precisasse fazer de reforma no condomínio, eu precisasse que todos os moradores participassem da reunião, que muitos não participam, porque têm as suas próprias atividades. Então, o que eu posso deixar de liberdade para o síndico fazer? Né? Ou o que eu posso fazer com o quórum daquela própria reunião? Então, quando a gente vê que existe esse risco, a gente trabalha dentro da própria estrutura do papel. Uma outra coisa que a gente faz é buscar os parceiros certos. Então, tem papéis que a gente entende que podem ser distribuídos de uma forma mais ampla para pessoas físicas. Tem papéis que a gente entende que seria muito mais produtivo para a vida do papel a gente estar num ciclo de outros gestores. Então, eu tenho pouco problema de dividir a operação com determinados pares de pessoas que têm essa capacidade técnica de sentar, de deliberar, de argumentar, como a gente falou, e esse grupo chegar numa melhor solução. O que eu não gostaria é que faltasse, mesmo às vezes com o argumento correto, a capacidade de tomar a decisão ideal para aquele momento, né? Maravilha. Maravilha. Acho que até um gancho que você tinha comentado comigo antes, Gabi, pensando em toda essa diversificação, como que um investidor que não tem tanto acesso, ou melhor, que não acompanha tanto as informações como a gente acaba acompanhando no dia a dia, ele consegue diferenciar um ativo de risco para um ativo sem risco? Como que ele, essa oferta, o X11, por exemplo, faz sentido dentro da minha carteira? É muito risco? Não é? Como que o investidor pessoa física avalia essa diferença entre ativos high grade para um ativo high yield? Então, essa é uma pergunta bem difícil. A minha maior resposta é que boa parte dos investidores não deveria alocar nos papéis diretamente.
E dentre os fundos, que hoje são muitas opções, o que é ótimo, que você consegue diversificar a carteira, também diversificando os investimentos em fundos distintos, tem especialistas como vocês que fazem uma análise diária que não é nem a minha análise, né? Então eu estou preocupado com os papéis e vocês estão preocupados com os gestores daqueles fundos que estão preocupados com papéis. Então aqui quase como se fosse um ambiente de médico. Você tem um médico que é focado em alguma coisa, você tem um médico que é focado em outra coisa, e a gente tem sempre uma mãe que já viveu bastante que dá o remédio para a criança. Não recomendo que dê o remédio para a criança. Recomendo que vá no médico adequado, que ele vai ser a melhor pessoa para te indicar o que você deve fazer e, de repente, indicar qual é o outro médico que ele deveria procurar. Então, acho que no mundo financeiro as coisas são muito similares nesse aspecto. A gente tem muitos especialistas, parece a mesma história, mas não é, né? É a mesma faculdade, mas cada um cria uma especialidade. É verdade. E vale a pena ir fazendo esses filtros. Conhecendo, criando um relacionamento. Claro, com o tempo e a experiência, você sabe ali que a aspirina você pode dar e não tem muito problema. Mas vale a pena você sempre ter um médico de confiança em que te ajude a fazer essa seleção. Perfeito. Não, perfeito. E até acho que vale até comentar também um pouco do próprio Axis 11 em relação a preço, um pouco rapidamente de carteira, estratégia, objetivo de captação. Acho que vale comentar um pouco desses itens. E acho que até linkar também, Arthur, com o cenário que a gente vive agora. Você já comentou um pouco a parte de juros, mas como que qual o cenário, na verdade, de acordo com o cenário que vocês projetam daqui para frente, como que vocês desenham a carteira do fundo? Se é mais atrelado à inflação, se é mais atrelado a CDI, por quê também? E como é que está o desenho hoje do Axis? Excelente. Não, bacana. O fundo vai migrando para uma participação próxima de meio a meio de CDI mais inflação. Isso tem vários fatores que impactam, desde nossa crença de momento de mercado, mas o principal fator geralmente é a arbitragem do próprio empreendedor. Então, em determinados momentos, o empreendedor acha que IPCA mais X é mais caro do que CDI mais Y. Mas você olha para o mercado e essas duas coisas muitas vezes são equivalentes. Então, por que não eu ficar com a maior? Né? Então, se você está muito acreditando que o CDI vai cair para caramba, que a inflação pode subir, mas quando eu olho para o mercado, eu vejo que aquelas duas precificações estão equivalentes, eu vou fazer CDI mais para aquele empreendedor, porque eu vou ter uma remuneração de spread de risco de crédito, que é uma das nossas principais preocupações, mais relevante. Então, esse é um dos principais pontos e é bastante mais relevante do que as flutuações que a gente vê desses dois tipos de papéis. Tá? Geralmente, o spread sobre o risco é muito relevante comparado à volatilidade desses dois indexadores. Indo para o spread de risco, o que é isso? Né? A taxa que eu cobro adicional ao que o governo cobraria, que eu cobraria para dar para o governo, para poder dar dinheiro para aquele projeto, para aquele empreendedor. Esse spread de risco, essa taxa adicional, ela muitas vezes é muito relevante comparado ao que ele está acostumado das grandes empresas. E eu vejo isso muito mais como uma diferença de acesso. Eu acho que é muito mais uma arbitragem de todo mundo quer comprar um CRI do Shopping Iguatemi, porque eu vou no Shopping Iguatemi e sei da robustez dele. E eu estou tranquilo com o risco. Você está vendo ele, você palpável, né? vai... palpável. Apesar desse cara que está lá no shopping nunca ter olhado o balanço. Né? Mas ele tem aquela confiança de que um pouquinho de retorno sobre a remuneração do governo é o suficiente para ele assumir esse risco. E na hora que ele fala de uma operação qualquer, que ele não tem essa sensibilidade, não tem essa proximidade, isso certamente muitas vezes foge do radar dele. E aí cai no radar só de um gestor como nós. E a diferença de precificação é muito importante entre uma pessoa física e um banco. Como eu falei, a pessoa física está acostumada a dar dinheiro para o banco dar dinheiro para a empresa. E o banco ganha muito dinheiro. Então, você tem um diferencial de retorno muito importante nessas oportunidades. E aí vem uma discussão ampla, que a gente pode ficar aqui a noite toda, pensando sobre o que é o high grade e o high yield.
Porque high yield, como o próprio nome fala, é muita taxa. Então, quando o investidor olha muita taxa, ele naturalmente pensa, tem muito risco. Só que isso não é verdade sempre, né? Então, oportunidades, arbitragens surgem justamente do deslocamento entre o risco e o retorno, e é onde que a gente busca atuar. Então, na originação própria, a gente consegue ter retornos bastante importantes. Na nossa apresentação, que a gente colocou dentro da oferta, a gente fez uma análise bem ampla de todos os retornos em IPCA e em CDI dos fundos que estão no IFIX. E a gente consegue remunerações nos 2 indexadores que são mais interessantes do que boa parte dos fundos. Não porque a gente assuma mais risco, mas por esse trabalho de ir lá e beber água limpa. Então, a área de DCM, muitas vezes, ele é um originador de uma operação e ele vende para alguém que vai carregar essa operação. Qual a melhor forma de eu conseguir com um cliente? Falar, não, venha comigo, eu vou conseguir uma operação mais longa, com menos taxa e com menos garantias. Pô, é um discurso muito vencedor junto ao empreendedor. Uma vez que eu não vou assumir o risco, é mais fácil eu tomar esse tipo de decisão. Já o banco ou já o gestor que está fazendo essa alocação, ele está pensando o contrário. Eu preciso carregar aquela operação ao longo de toda a vida e precisa dar certo aquilo ali. E eu preciso ter um retorno sobre o risco que eu estou assumindo. Então, só nesse viés que a gente vê de original, já tem um diferencial importante de como se pensar a estrutura, de como se pensar a remuneração. Então, o que a gente enxerga, a gente classifica, a gente deixa isso bem claro até na nossa apresentação, o nosso risco como mid-grade, né? Que eu definitivamente não sou um high yield, eu não assumo determinados riscos que existem dentro do setor para eu conseguir aquele nível de remuneração. Eu faço estruturas muito mais mitigadas, com garantias, ou com projetos em determinados estágios, ou com contrapartes que estejam muito mais maduras em termos de estágio empresarial, robustez financeira, do que determinadas empresas que emitem taxas comparáveis, que são chamadas de high yield, mas que também não estão naquele estágio em que a gente acha que não tem essa arbitragem, não tem esse risco-retorno interessante, que tem um excelente risco. É muito bom assumir o risco do Iguatemi, mas isso já foi precificado pelo mercado. Você não tem uma remuneração que se desloca daquele risco. Você está ali bem precificado e não é onde que a gente acredita que a gente pode gerar retorno, gerar o alfa, né? Como é que eu crio um diferencial, uma das suas perguntas lá de trás, em relação ao que o mercado tem hoje? É justamente com essa tecnologia de identificar, aqui tem um risco que é bem mitigado e tem um retorno que remunera melhor do que outras ponderações. Maravilha. E em relação à oferta em si, Arthur, em questão de volume, de preço, qual que são os objetivos hoje, até para deixar os nossos ouvintes já cientes do que esperar? Posso, Luquinha, só antes dessa claro, pergunta, eu vou pegar só um gancho do Arthur para a gente comentar um ponto importante. O Arthur comentou aqui sobre escolher bem o médico, saber quem é o médico que vai, obviamente, dar o remédio certo em si. Mas olhando, e o Arthur até comentou alguns pontos aqui sobre garantia, taxas, liquidez. Qual que você acha aqui, Arthur, que seriam os principais pontos para um investidor olhar e investir também num ativo de crédito, né? O que ele tem que olhar, além, obviamente, do nível de garantia? Quais são os principais itens que ele deve olhar? Todos esses itens que você falou são super importantes e tem um que ele não consegue olhar de casa de maneira nenhuma, que é o qualitativo. Então, o que a gente faz em todas as nossas operações? A gente tem uma reunião diretamente com o empreendedor, a gente visita aquele projeto, a gente entende como ele está desenvolvendo aquilo, a gente pergunta para pessoas da região... Tem que sujar o sapato, né? Não adianta. Tem que sujar o sapato. E hoje eu tive a oportunidade de me mudar para o interior de São Paulo, o sotaque não nega, eu era do Rio, vim parar em São Paulo e fui morar agora no interior de São Paulo, e eu percebi o quanto de informação existe naquela comunidade. Então, qualquer pessoa que entra naquela comunidade, em pouco tempo, todo mundo já sabe quem é, o que faz, como atua, e isso existe em quase todo o Brasil, inclusive para os empreendedores. Então, se você passa naquela região, fala com outras partes que teriam um relacionamento com aquele empreendedor,
você começa a absorver um qualitativo muito importante. Qual é a postura dessa pessoa? Ele é sério? Ele não é? Esse qualitativo é impossível de você conseguir fazer uma análise só do papel, né? Então, acho que é uma coisa que a gente busca fazer que é muito relevante dentro de todas essas ponderações. E aí a gente tenta equilibrar uma série de coisas. De onde vem o fluxo para me pagar? Todo mundo que está emprestando dinheiro não quer receber um imóvel de volta, ele quer receber dinheiro de volta remunerado. Então, o primeiro ponto é fluxo. Por que o Iguatemi é tão bom? Porque ele gera muito fluxo e eu não preciso me preocupar tanto com as garantias. Eu não preciso pegar um shopping e botar em garantia, porque ele tem um fluxo de caixa muito estável, relevante e que me dá segurança que eu vou receber. Qual é o próximo ponto que, quanto mais usual para o mercado, mais difícil de você obter? Que é o famoso comprometimento do empreendedor, né? O skin in the game. Eu preciso ter um máximo de alinhamento, de garantias, de aval, para que, em havendo qualquer coisa que fuja ao meu projeto, e isso afetou o Iguatemi, né? O Iguatemi, inclusive, precisou ficar fechado durante muito tempo, durante o Covid. Então, esse player que é tão robusto, de repente surge uma coisa fora do radar de todo mundo e que pode mudar essa situação. Porém, existe alguém que está me dando comprometimento ali, um empreendedor que está dizendo, calma, eu vou achar uma solução, eu vou resolver? Qual o incentivo dele fazer isso? Então, as garantias elas trazem um pouco dessa robustez, né? E a estrutura, como eu falei, a estrutura é adequação ao fluxo do empreendedor. Não adianta eu pedir que ele me pague determinada coisa, por exemplo, um produto rural. Eu recebo uma vez ao ano na minha safra. Eu quero que você me pague todos os meses. Dificilmente ele vai ter a gestão de caixa para poder guardar aquele dinheiro ao longo do ano inteiro. Então você vai ter uma dor de cabeça porque a estrutura está errada. Como a gente falou também das questões dos votos e tudo mais. Então estrutura é algo muito relevante. Então é um arcabouço muito completo. E depois disso tem um acompanhamento. Por quê? Quem descobre que o problema está acontecendo primeiro, geralmente é o primeiro a achar a solução para o seu caso, para o seu problema. Então, se eu tenho 5 credores e 4 estão em casa e um está lá descobrindo que a coisa não está dando certo, esse um tem uma chance de ter uma solução muito mais vantajosa do que os outros 4 que estavam em casa. Então, como a gente falou, eu acho que tem que sujar a bota, o tênis, o que seja, para a gente poder ter um acompanhamento próximo. E isso tudo é impossível uma pessoa que tem uma outra atividade que não seja ficar o dia inteiro dedicado com uma equipe fazer de casa. Por isso eu acho que a importância do gestor é muito grande nesse aspecto. Indo para a oferta, a ideia da oferta é captar 200 milhões de reais justamente para criar uma carteira mais diversificada, para que a gente tenha um capital que a gente possa ser relevante nas operações, para que a gente possa trazer a solução do empreendedor. E nada melhor do que você conseguir as melhores garantias, a melhor estrutura, do que você trazer a solução para alguém, né? Então, se eu chego com um pacote completo e falo, se você pegar o dinheiro comigo, você está com seus problemas todos resolvidos, aquilo traz muito valor para ele e ele está disposto a devolver muito valor para a gente também, em termos de garantias, de comprometimento. Então, a gente busca isso com a oferta. A cota da oferta é 9,59. Hoje, o mercado, até onde eu vi, estava fechando por volta de 9,90. Então, acredito que tem um diferencial já interessante aí em relação à cota de mercado de hoje. Algum outro fator que a remuneração que a gente vê, dado o pipeline que a gente tem, dadas as operações que já estão na casa, elas migram para em torno de inflação mais 9,4%, isso isento para o investidor, que é um retorno bastante importante. Bem expressivo. Né? Mais de 3% do que os títulos públicos dão e ainda com o fator de isenção. Então, o que a gente comentou aqui dos juros altos, que eu acho que é meio que o cenário base para o Brasil, dado que a gente é o aluno nota 5, 6, quando você coloca isenção em cima disso, você tem no mínimo 15% de imposto que você joga para cima, compondo sua taxa de retorno para aquele risco. E que é muita coisa. Se você pegar um CDI de 10% e pegar 15% só em cima do CDI, tirando o spread de risco que a gente falou que no Brasil é alto, você já tem 1,5% de retorno ali, que é muito mais do que vários papéis tradicionais de mercado pagam para o seu risco no dia a dia. Então, você
acumula com essa isenção um retorno muito mais importante do que papéis que não são isentos. Né? E tem que aproveitar enquanto essa isenção está aí ainda, né? A gente teve uma discussão recente agora sobre o fim das isenções, mas além de eu saber que existe muita pressão, são setores importantes, infraestrutura, agronegócio simples, e o mercado imobiliário são parte relevante do PIB brasileiro, então é difícil você mexer com isso. Eu acho que são pontos legítimos, né? Porque quando você cria alguma coisa que não é legítima, ela tende a cair. Se a gente pensar esses 3 setores, de onde vem o principal dinheiro de financiamento para o agro? Vem de um plano safra, que é um dinheiro um pouco subsidiado pelo governo. Então, eu deixar de subsidiar do governo, dos impostos, de tudo que a gente está falando aqui agora de risco fiscal, etc., e levar isso para o mercado de capitais, fazendo com que o mercado de capitais aprenda a assumir aquele risco, impute governança naquela empresa e que ao longo do tempo os spreads, né, as taxas que são altas vão diminuindo, tudo aquilo que a gente começou mais cedo vai acontecendo, é um estímulo que eu gostaria de dar. E a isenção pode ser esse estímulo. Da mesma forma o mercado imobiliário vem de um dinheiro de poupança. Vocês abriram um leque de alternativas para o investidor. O investidor que antes pegava toda, e a gente já se habituou a chamar assim, né, toda a sua poupança e aplicava nessa modalidade de investimento, ele falou, opa, por que eu não aplico no CDB? Por que eu não aplico no fundo imobiliário? Por que eu não aplico no CRI do Iguatemi? Então ele abriu um leque muito amplo de alternativas que geralmente remuneram melhor do que a poupança. Então a tendência é que isso vá acontecendo e que a poupança vai diminuindo e não vai dar conta da quantidade de projetos de imobiliário que a gente tem no Brasil. Então, bacana que eu estimule isso também, até porque moradia é algo importante. Da mesma forma, a infraestrutura. A gente sabe que a gente tem uma deficiência muito grande de infraestrutura. Quem era o grande provedor de todo o financiamento para a infraestrutura? O BNDES. O BNDES vem de governo do dinheiro. Então, eu acho que é legítimo que a gente tenha estímulo para esses 3 setores. Eu acho que é importante para o Brasil. E então, eu acho que só o lobby, que 100% existe, né? São setores relevantes e que dificilmente vão ter sua opinião ali contrariada pelo governo. Mas eu acho que no momento atual, até que você tenha uma maturidade do mercado de capitais, ele de fato ajuda com que a gente traga essa dependência de dinheiro governamental para um mercado de capitais desenvolvido. Cara, maravilha, Arthur. Eu acho a gente já está se encaminhando para os nossos momentos finais aqui, então acho que a gente pode fazer um wrap-up de tudo isso que a gente falou e também eu queria escutar um pouco antes de a gente finalizar. Beleza, e os próximos passos da Axis? Hoje vocês estão captando, estão crescendo. Qual que é a sua visão para o futuro da gestora, para os próximos anos? Então, a gente fez um trabalho muito grande de constituição de equipe. Então, o time sênior já se conhece há muito tempo, mas a gente tinha parte da equipe que a gente precisava formar, a gente precisava de gente para poder fazer esse trabalho todo da esteira que a gente colocou. Isso já foi muito bem feito. Então, eu falei que dos 5 sócios, 4 são ex-Pactual. A gente criou um sócio da casa recentemente, que já está há 5 anos com a gente, então é reflexo desse trabalho. E o desenho agora é ganhar escala para quê? Para a gente poder ajudar mais empreendedores, para a gente poder ser mais relevantes em cada uma das operações e para a gente trazer um pouco também de pulverização, tanto de ativos quanto de passivo. A gente quer estar próximo dos investidores, eu acho que o objetivo nosso era abrir esse mercado para os investidores em geral e agora eu acho que a gente está maduro para acessar um volume maior de investidores. O próprio fundo imobiliário, até então, a gente vinha com o que a gente chama de investidores institucionais. A gente tinha investidores que compraram aquela participação, estão felizes com a participação e que não vendem e não tem como comprar mais. A ideia é que a gente crie esse mercado com essa oferta para que a gente tenha, sim, investidores que vão entrar no momento que tiverem um acúmulo de capital, outros que vão sair porque vão querer comprar o seu imóvel, fazer outro tipo de investimento. Então a gente estimule aí esse crescimento do mercado de capitais. Esse eu acho que é o nosso grande objetivo e a gente está no momento adequado para fazer com que isso aconteça. E tudo aquilo que você falou de momento de taxa de juros, que hoje está mais em voga, faz com que o crédito fique ainda mais atrativo para esse investidor que busca renda fixa. Então acho que está no momento muito oportuno para que os investidores olhem para essa classe de ativo e a gente possa fazer esse crescimento organizado da Axis do mercado de capitais. Sensacional, Arthur.
Gabriel, mais algum ponto? Não, acho que a colocação do Arthur foi perfeita e acho que a gente conseguiu passar bastante por todos os principais itens aqui, desde oferta, cenário, carteira, a relevância do mercado de capitais, que cada ano que passa toma mais realmente por conta de governança, maturidade, novas gestoras entrando, boas gestoras entrando, outras fazendo fusão, incorporando, e realmente outras começando e buscando espaço para captar e realmente, como o Arthur falou, realmente trazer novas soluções seja para qual setor, né? Seja olhando crédito, incorporação, seja agro, e seja também infraestrutura também. O Arthur tem bom background aqui na parte de infraestrutura, que é obviamente um setor que está em pleno crescimento e demanda realmente muito investimento também. Com certeza, sensacional, Gabi. Arthur, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gabi, vocês dois, na verdade, sempre muito mais que bem-vindos. E para você que quer continuar acompanhando esses convidados de peso, empreendedores, gestores, se inscreva aqui nas nossas redes sociais, nos siga no canal aqui no YouTube e até a próxima. Um abraço.